Que Deus me ajude hoje, como sempre, a trazer uma palavra aos nossos corações. Josué, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Irmãos, queria que você ficasse de pé, só esses dois versículos, depois você vai sentar aí um bom tempo. Diz assim a palavra do nosso Deus: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu povo, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Eu queria que você dissesse para duas pessoas: ser forte e corajoso. Para duas pessoas. Pastora Diana, ser forte e corajosa, pastora Diana. Irmã Maria, ser forte e corajosa, amém? Poder sentar, irmãos, nessa noite. Irmãos, eu queria hoje, irmãos, falar. Deus colocou no meu coração hoje pela manhã um tema chamado "É tempo de se ter coragem". Quem aqui, irmãos, é corajoso? Quem aqui é corajoso, diga amém. Vocês são corajosos, irmãos? Vou falar assim: pastor, eu preciso um pouquinho de coragem. Em alguns momentos eu tenho coragem, outros momentos eu não tenho coragem, mas eu queria ter coragem. Porque na verdade, irmãos, na verdade nós temos coragem para algumas coisas, e para outras a gente não tem coragem. Por exemplo, irmãos, tem muitas pessoas que não têm, irmã Aparecida, coragem de servir a Deus, coragem de ser cristão, de renunciar para ter uma vida de vitória, uma vida, seu Wilson, de sucesso. Na verdade, apesar, irmãos, apesar de nós, muitas das vezes nós vermos pessoas rompendo, pessoas, eu falar assim, conquistando, nós também queríamos conquistar. A gente queria também romper. E quando eu falo, irmão, não estou falando só na nossa área. Eu falar assim, seu Wilson, lá fora, lá no nosso trabalho. Mas também eu digo assim, irmãos, nós também temos que ter coragem de ser um cristão autêntico, ser pessoas autênticas mesmo. E saber, irmãos, eu escolhi alguns versículos aqui, nesse tema, é tempo de se ter coragem. Eu escolhi alguns versículos e também separei, seu Wilson, alguns versículos de homens de Deus, que eles tinham fé. Eles tinham fé. Na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também nós temos que ter coragem. Amém, irmãos? Temos que ter coragem de mudar algumas situações na nossa vida. Porque às vezes, irmãos, escute, o medo ele nos paralisa. Às vezes o medo ele nos deixa paralisado por muito tempo, Jaqueline. Será que eu faço isso? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir realizar isso? Será que eu vou conseguir terminar a minha faculdade? Será que eu vou conseguir esse emprego abençoado? Será que Deus ele vai me abençoar no meu ministério? Será que eu consigo cantar esse louvor? Será que eu consigo pregar? Será que eu consigo? Irmãos, tantas vezes eu consigo, que às vezes, seu Wilson, será que eu consigo dirigir? Tem pessoas, irmãos, que têm medo de dirigir. Na verdade, o ser humano é normal você ter esse pouquinho, vou falar assim, de medo, mas não um medo exagerado. Nós temos que ter coragem, sabe por quê, irmã Maria? Tem coisas que nós vamos ter que conquistar, que vamos ter coragem de realizar. Será que eu consigo nadar? Quem aqui sabe nadar, irmão? Todos sabem nadar aqui? Se alguém jogasse você, Raquel, dentro da água, seu Josias, nadar você aprende e nunca mais esquece, não é verdade? Eu vou dizer assim, irmãos, olha só, irmão, e isso, irmãos, a gente precisa mudar. A gente precisa, às vezes, irmãos, e hoje, nessa noite, Deus fala assim: você precisa ter coragem para mudar algumas atitudes na sua vida. Você precisa romper. Pastor, está terminando o ano, irmão. Deus falou assim, irmãos,
começa agora. Hoje é tempo de se ter coragem. Coragem para mudar a sua vida. Tem pessoas, irmãos, que passam um bom tempo, seu Wilson, pensando. Fica pensando. Será que vai dar certo? Acho que não. Ele nunca tem coragem de arriscar. Saber, irmãos? A primeira, eu não sei se o Rafael colocou aí, mas diga assim: é tempo de viver uma vida que agrada a Deus. Irmãos, de viver uma vida que agrada a Deus. Essa palavra agradar a Deus, aí eu coloquei aqui como Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz assim. Cadê? Colocou esse, Rafael? Pois a qual dos anjos? Esse mesmo, Rafael? Ah, sim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de quê? De agradar a Deus. Irmãos, essa palavra diz que Enoque andou com Deus. O testemunho de agradar a Deus. Irmãos, escute nessa hora, meu Jesus. Eu não sei vocês. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas elas querem nos colocar para baixo, ridicularizar a nossa vida, porque, Seilson, nós decidimos, nós tomamos a iniciativa e a coragem de agradar a Deus. E sabia, escute uma coisa. Quando eu quero agradar a Deus, irmãos, escute em nome de Jesus. Hoje é noite de ensinamento, noite de vitória para a tua vida e para a minha vida. Toda vez que eu quero agradar a Deus, eu vou o quê? Eu vou me desagradar. Sabia disso, irmã Maria? Se eu quero agradar a Deus, irmãos, às vezes vai ter coisas que eu vou ter, irmã Janete, que não me agradar. Porque às vezes, irmão, Deus fala assim: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Muitas das vezes, irmão, a palavra diz assim, que Enoque, pela fé, ele foi transladado, ele foi, olha só, irmãos, a palavra de Deus diz, irmão, que Enoque, ele foi tomado por Deus, ele foi transportado, elevado aos céus. Irmãos, todos nós aqui, irmão Janete, escute, todos nós, a gente quer ser arrebatado, sim ou não? Você quer ser arrebatado, irmãos? Ou você quer ficar nessa terra? Não, pastor, eu queria ficar mais um tempo, eu queria desfrutar um pouquinho mais da minha casa, desfrutar mais um pouquinho dos meus objetos, aquilo que eu consegui. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas às vezes, irmãos, escute, elas têm mais amor às coisas materiais, talvez do que a própria obra de Deus, do que a obra. Olha só, irmãos, não que seja errado, mas olha só, Senhor, se eu quero andar com Deus, e se eu quero agradar a Deus, muitas das vezes, irmãos, eu vou ter que me desagradar. E para isso, irmãos, eu preciso ter, diga assim, coragem. Coragem, porque nem todas as pessoas, irmãos, têm coragem. Mas você hoje é um homem corajoso, uma mulher corajosa. Diga amém. Agora, olha só, irmãos, a segunda coisa é que nós devemos ter coragem de trabalhar para Deus no meio de zombarias como Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Diga amém. Irmãos, quantos aqui, irmãos, vou dizer assim, quantos que têm coragem de trabalhar na obra de Deus? E às vezes, irmão, quantos de nós aqui, se você está trabalhando para pastor, trabalhando para a igreja, o que é isso? Irmãos, a palavra vai dizer, irmãos, que Noé ele passou muito tempo, irmã Cléo,
passou muito tempo trabalhando. E as pessoas falavam assim: seu Wilson, tu está ficando doido, homem. Aonde que vai vir um dilúvio? Onde que a terra ela vai passar por esse processo? E as pessoas, já com Joel, as pessoas elas zombavam de Noé, porque achavam, como hoje acontece, está ficando doido. Já faz 2000 anos e 20 que eu ouço falar que Jesus vai voltar. E cadê? As pessoas hoje, elas ficam zombando. Às vezes, irmão Josmo, não nos chamam de alienado. Vocês são bando de alienado, bando de retardado, bando de ultrapassado. E zombam de nós, irmãos. E zombam de nós, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, irmãos, eles acham que nós estamos perdendo o nosso tempo. Acho que nós estamos perdendo o nosso tempo vindo para a igreja 1 hora, 1 hora e meia, e às vezes escutando uma palavra que vai mudar a minha e a tua vida. Mas olha só, irmãos, para trabalhar na obra de Deus, tem que se ter coragem, irmão. Jesus disse lá em Lucas capítulo 10, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, aqueles que querem realmente colocar a mão no arado. Muitas pessoas não têm a coragem. Sabe por quê, irmãos? Escute. Jesus disse que chamou: me segue. Ele falou assim: não, Senhor, deixa primeiramente eu cuidar da junta de boi que eu comprei. Deixa eu cuidar da minha casa. Outro falou assim: não, Senhor, deixa primeiramente eu enterrar o meu pai. Depois eu vou te seguir, depois eu vou trabalhar. Irmãos, escute. Pense comigo aqui. Tem pessoas, irmão, que tem influenciado você para não trabalhar na obra de Deus? Me diga. Tem pessoas que dizem assim: não, deixa de ser besta, deixa de ser uma mulher besta. Tem pessoas, irmão, que não trabalham e não deixam você trabalhar. Pessoas que inventam mentiras, que são mentirosas, que o diabo usa para paralisar a sua vida. E saber, irmãos, aqui dentro da igreja, irmão, vocês são as pessoas que Deus chamou para esse trabalho. Diga amém, irmãos. E pessoas, pastor, será que... Pastor, eu não faço nada, pastor. Eu não varro, eu não limpo, pastor. Eu não leio a palavra. Irmãos, escute uma coisa. A obra de Deus, ela não só é assim. Mas se você contribui, se você ajuda a sustentar esse tempo, se você é dizimista, você é ofertante, Onde você tem algo que precisa ajudar, ou na rede de alegria, ou na rede de jovem, ou algo dentro dessa igreja, irmãos, eu falar para você, irmão, você está ajudando a fazer a obra de Deus. Diga amém. Agora tem pessoas, irmãos, que não fazem nada, que ganham dinheiro, trabalho, e não ajudam. Tem pessoas que escute, tem tempo, pastor, eu não tenho tempo. Mentira, tem tempo sim. Tem tempo de fazer. Agora, irmã Maria, agora, senhores, nós precisamos, o pastor precisa diga assim, coragem. Diga assim, irmão, coragem. Lá vai dizer, irmãos, lá vai dizer que Deus visitou Gideão. Vai dizer assim, homem valente, o Senhor é contigo, homem valente. Sabe, irmãos, Deus é com nós, irmão. Deus ele quer mudar essa nossa situação. Hoje é tempo de se ter coragem. O próximo, Rafael, o terceiro, de deixar tudo pela fé, como Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, acho que foi o evangelista que trouxe uma palavra. Foi quando que tu trouxe? Foi sábado ou foi quarta-feira? Foi sábado na consagração, onde ele leu em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vou te levar para um lugar que tu não sabe. Irmãos, escute, seu Wilson, essa coragem aqui não é fácil. Você sair do meio daquelas pessoas que você ama, que você gosta, que você quer bem.
Mas vai chegar o momento, Janete, ele vai falar assim: olha, eu não posso trabalhar na tua vida enquanto tu não sair do meio da tua parentela. Muitas das vezes, irmã Marilene, as pessoas às vezes estão nos atrasando. Deus ele falou assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Irmãos, se nós formos estudar, senhores, quem era os pais de Abraão, irmãos, eles eram idólatras. Eles ofereciam crianças a Moloque, ao Deus que sacrificava a criança. Deus ele manda sair da terra. E não é fácil. Jesus uma vez, já com Joel, Jesus pregando dentro de uma casa. Irmão, isso aqui, irmãos, é muito forte. Se você não fosse convertido de verdade, você vai falar assim: eu estou indo embora. Uma vez o Senhor pregando dentro de uma casa, e chegou a mãe, chegou os irmãos dele: Senhor, a tua mãe está aí fora, teus irmãos estão aí fora, eles querem te ver. Ele falou assim: quem é minha mãe? Seu Wilson, meu Deus, e quem são meus irmãos? Irmã Maria, se Jesus falasse isso para mim, eu não sei se eu aguentava não. Ele falou assim: está aqui a minha mãe e está aqui os meus irmãos. É todo aquele que pratica e que faz a obra de Deus. O meu pai é minha mãe e meu pai e meus irmãos. Diga amém. Irmãos, isso aqui é forte, irmãos. Queremos trabalhar para o Senhor, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, olha só, escute uma coisa. Não estou dizendo que você tem que deixar o seu marido para fazer a obra de Deus, não. Não, irmã nenhuma. E nem deixar o seu filho também, por favor. Não é isso, não. Abraão saiu da sua terra, mas levou a sua esposa e levou tudo que ele tinha. Porque Deus mandou ele sair da sua terra. Porque sabe por quê? Escute, irmão. Irmão Jorge. O senhor está numa família que ela é espírita. O seu pai é espírita. O seu pai é macumbeiro. É só em tese, tá bom, irmão? Escute uma coisa. Qual é, irmã Janete? Se Deus falar assim: Jósimo, sai da tua casa, da tua família, porque eu quero agora ter um particular contigo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas a família do irmão Jósimo é espírita. Chega todo sábado, eles sentam na mesa, eles pegam a mão um do outro, aí começam a receber aqueles espíritos. E quando não, começam também. Está gravando agora vai levar peia. Daqui a pouco o pastor está preso também. Estão prendendo todo mundo. Mas vocês vão me visitar. Escute. Tem momento que temos que romper os laços religiosos que nós temos. Temos que romper a tradição que nossos pais impuseram sobre as nossas vidas. Porque aqui, irmãos, todos nós viemos do catolicismo. Tivemos que romper com algumas coisas. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão, pela fé, ele fez isso. Mas olha só, irmão, ele teve coragem, mas depois ele ainda levou ainda Ló com ele ainda. Teve que ainda meio ainda para lá. Rafael, passa aí. Quarto, irmãos, de sofrer pela fé como Moisés. Hebreu capítulo 11, versículo 25. Vai, Rafael. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Irmãos, deixa eu ver aqui na minha como que está, Rafael, esse aí qual é que tu está? Essa é 11:25. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir, olha só, aqui na minha está, prazeres transitórios do pecado. Irmãos, você sabe que Moisés, ele foi criado dentro de um palácio. Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi criado em toda a ciência, irmãos. Escute. Às vezes, Senhor, escute. Nós devemos, às vezes, ter coragem. Às vezes, de mudar algumas coisas. Às vezes a gente chama de bênção, Joel, em tudo. Escute. Às vezes nós chamamos de bênção em tudo. Ah, Deus, Ele me... Escute, agora você vai pegar. Às vezes a gente fala assim: Deus, Ele me abençoou com um emprego tremendo, de um salário de
4.000, de 5, de 6.000 reais. Escute, estou sendo abençoado. Aí, seu Wilson, o que acontece, Wilson? Essa pessoa que foi abençoada. Escute, irmã Creu. A pessoa foi abençoada, está nadando, mas ela começa a deixar de congregar, começa a deixar de ofertar, começa a deixar de dizimar. Porque seu Wilson, quando uma pessoa ela dizima 20, 100, 200, 600 reais, mas quando ela começa a dizimar 2.000, R1.000, assim, não, eu estou dando muito para essa igreja. E começa, irmão, olha só, irmão, quantos aqui, irmão, escute, quantos de nós aqui, eu já vi aqui, pessoas contarem bênção de emprego, e depois já com Joel, não vi nunca mais para a igreja. Eu digo assim, será que isso é bênção? Quando Moisés ele viu isso, ele viu que não estava certo, que o povo do Egito não era o povo de Deus, mas ele resolveu ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo transitório dos prazeres desse mundo. Irmãos, às vezes, escute, às vezes o muito, irmão, que a gente ganha, você pode ter certeza, se vai tirar você da presença de Deus, não é bênção. Não é bênção de Deus, jamais. Agora, quando você, irmãos, eu vejo às vezes irmãos ganhando pouco, mas são pessoas humildes, pessoas fiéis, pessoas temente a Deus e que têm ajudado, irmãos. Será que eu tenho tido coragem, irmão, para fazer isso? Às vezes, irmão, temos que ter coragem. Não, esse emprego não é de Deus, essa bênção não é de Deus, irmãos. Mudei, Rafael, vamos para outro. Eu tenho que ter, irmão, olha só, eu tenho que ter coragem de fugir do pecado, como José. Vai lá, Rafael. Então ela, pegando pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu escapando para fora. Eita, irmã, quantos homens são como José, irmão Jorge? Quantos homens cristãos, às vezes, irmãos, e a gente tem visto aí na mídia, escute, a gente tem visto aí muitos homens e mulheres de Deus, irmão, olha só, caindo igual um dominó, efeito cascata. Sabe por quê, irmãos? A prostituição, a fornicação, ela tem crescido muito no meio evangélico, irmãos. A palavra vai dizer, olha só, irmãos, irmão, olha só, irmão, José teve coragem demais, irmãos. Ele teve coragem de deixar e de fugir, irmã Maria. E fala uma mulher bonita aí, do meio secular. Ninguém sabe aí? Quem tem? Ninguém aqui vai se comprometer, não, né, irmão? Tá certo. Essa mulher, irmãos, meu Deus, louco. E às vezes, irmãos, a gente precisa, irmão, correr do pecado. Mas tem homem e tem mulher, irmão, que fala assim: não, Senhor, não, correr para cima, não, eu vou aguentar, eu vou sentar na mesa, eu vou ali, eu vou evangelizar. Quando vai ver, irmão, Senhor, já está sendo o quê? Já está sendo evangelizado, já deixou as calças, já deixou as cuecas, tudo lá. Temos que ter coragem, irmãos. Igual como eu falei, domingo, ele perdeu, a pessoa já perdeu a força, já perdeu, o Senhor já saiu daquela pessoa. Irmãos, escute, eu até tenho Deus dentro da minha vida, mas escute, irmãos, ela vai dizer que o espírito está preparado, mas a carne é o que, irmão? Ela é fraca. Então eu vou ter coragem, seu Josias, de sair, de correr do pecado. Meu pai, já falei isso aqui, meu pai, 12 anos, que ele não tomava um copo de vinho. Um copo de vinho, seu Josias, um copo.
Irmão, se alguma coisa fez mal para você, e lhe prejudicou, não tente. O meu pai tomou um cálice pequeno para inaugurar a casa lá na Compensa, irmã Marilene. Um cálice. Um cálice, só um cálicezinho. Quando foi no outro domingo, ele chegou com uma garrafa de vinho. Abriu o apetite. Abriu o apetite. A mãe falou assim. Quando foi no outro dia, no outro sábado, chegou com 2 geladas. Para abrir o apetite. E esse processo, irmão, ele não durou muito não. Foi quase em sequência. No mês, no outro mês. E depois, irmão Jósimo, já partiu para a cachaça mesmo. Aquela 51, aquela maldita. E depois da 51, a gente já prendia ele dentro do quarto. Eu falei aqui. Quando a gente vai te ver, ele já estava embriagado. O que é isso? Tomava os perfumes da mamãe tudinho. Irmãos, o vício é algo, irmãos, que mata. O pecado também, olha só, irmãos. O pecado tem matado, irmão, muitos cristãos e muito crente. Porque, olha só, irmãos, ele não tem tido coragem de realmente de renunciar. Temos que ter coragem, irmãos. Coragem de deixar tudo, de abandonar o pecado, tudo aquilo que nos faz mal. Temos que ter coragem. Vai, Rafael. De perseverar nas perseguições, como Daniel. Daniel 6:10. Irmãos, isso aqui é muito bonito. Todo cristão, ele quer ter essa coragem. De ter essa coragem. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto. Volta, Rafael. Em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Irmãos, você tem coragem, irmão, de orar? Você tem coragem, irmão, de romper como Daniel? Depois que Daniel soube que estava decretado, irmãos, quantos de nós, escute, depois que soubemos que o coronavírus estava matando muita gente, muitos crentes, irmãos, muitos cristãos, naufragaram na fé, desistiram, não oravam mais, até hoje, escute, até hoje, não voltaram mais para a igreja, sabia disso? Até hoje, não voltaram. Sabe por quê? Porque na igreja pega coronavírus, mas na fila da Caixa Econômica não pega. Não pega. No ônibus não pega. Na igreja pega. Mudaram, irmãos. Mas irmão, é que Daniel, ele orava a seu isso pela manhã, pela tarde e à noite. Rafael, passa. 7, de usar o impossível como Pedro. É essa aqui, irmãos. Olha a pastora Diana, vamos lá. Essa aí, Rafael? Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Irmãos, quantos de nós, irmãos, é o primeiro homem que eu conheço e que eu nunca mais soube que alguém andou sobre as águas. A senhora já tentou, irmã Maria, ir lá na Ponta Negra, e às vezes quando você está sentado lá naquela praia lá, ou em algum lugar, esse versículo vem na sua cabeça, irmão Creu, algumas vezes já veio na minha mente, eu sentado depois que tomei uns banhos, eu começo a pensar: Deus, diz que Pedro ele andou sobre as águas. E às vezes, irmã Maria, eu colocava o meu pé assim na beira, mas está afundando. Eu digo: será, meu irmão? Será que foi mesmo? Sabe por quê, irmãos? Vou dizer algo para vocês, irmão. Pedro, irmãos, ele costumava andar com Jesus. Pedro costumava ver os milagres que Jesus ele realizava. Pedro ele viu muitas maravilhas e muitos prodígios
que Jesus ele fez. Escute, irmã Aparecida. Sabe quando nós temos coragem? É quando nós começamos a andar com Jesus, começamos a nos alimentar de Deus, a vir na casa de Deus, e a nossa fé começa a aumentar. Pedro ele via muito isso, Jair. Ele via muitas essas coisas acontecer. Mas vai dizer, irmãos, que ele saiu do barco e ele teve coragem de colocar a pastora Diana os pés e começou a andar em direção a Jesus. Mas vai dizer, irmão, também, que quando ele começou a olhar as ondas, a correnteza, diz que ele teve o quê, irmão? Ele teve o quê? Medo. Ele paralisou e ele começou a naufragar. Ele fala assim: Senhor, socorre-me. Quantos de nós, às vezes, irmãos, sei isso, estou terminando. Quantos de nós, às vezes, só procuramos o Senhor quando estamos em apuro? E às vezes, irmão, a gente não tem coragem, nós mesmos, irmã Maria, às vezes dizer: Senhor, essa situação, ela vai mudar. Eu vou me levantar e eu vou tomar, Senhor Deus, posse tudo que Daniel fez. Eu vou orar agora, Senhor, de manhã às 6 da manhã. Eu vou orar meio-dia e vou também, Senhor Deus, orar às 6 horas da tarde. Senhor, e Tu vai mudar a minha vida. Tu vai, Senhor Deus, me encher de coragem. Diga amém, meu irmão. E Deus, sabe, irmãos, Ele quer nos encher de coragem nesses últimos dias. Coragem, irmãos. Coragem. Para terminar. Vai lá, Rafael. Eu acho que é o de testemunhar como Paulo. Atos capítulo 26, versículo 28 e 29. Vai lá, Rafael. Aleluia, Deus. Diz assim: respondeu Paulo: é o 28 aí? Esse é o 28? Disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo: provera a Deus que ou por um pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouvem, se tornasse tais como eu sou, menos estas cadeias. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? O apóstolo Paulo, dentro da cadeia, já no último estágio dele, ele dá um testemunho de Jesus ao rei Agripa. E ele fala assim: meu Deus, Paulo, pelo um minuto, pelo um segundo, tu não me convence de eu ser um cristão. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, venha para cá, a sua mente para cá. Você já pregou para a sua família? Você já disse para Jesus o que Ele fez na tua vida? O que Jesus ele faz? Você já disse isso? Ou será, Jair, que nós, escute, você fala assim: não, esse daí não é crente não, esse não é cristão não. Sabemos que muitas pessoas, irmãos, não têm testemunhado o nome de Deus, mas tem sido motivo, Senhor, de zombaria e de escândalo na obra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando chega numa mesa, ou quando chega na família, em vez de testemunhar, me dá um copo de cerveja aí. Ou fala alguns palavrões na hora. Eu falo assim: mas Deus, esse é cristão? Esse é crente? Sabe, irmãos, Paulo vai dizer assim: rei, não só o Senhor, mas todos os que te cercam, que hoje Deus me desse essas vidas, essas almas. Sabe, irmãos, esse é o nosso chamado. Sabe por que às vezes, irmãos, a gente não está testemunhando, irmãos? Escute, já terminei de testemunhar como Paulo, a última. Sabe por que às vezes, irmãos, a gente está assim, está tão cabisbaixo, estamos com medo do amanhã. Será que realmente eu sou uma pessoa salva? Irmãos, só diga amém ou fique calado. Você tem certeza da sua salvação, sim ou não?
tem, irmão? Irmão, escute uma coisa, irmão. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, irmão, você está salvo. Diga amém, irmão. Agora uma coisa, irmãos. Se agora, mesmo eu confessando o nome do Senhor, mas se eu estou fazendo, irmão, escute, coisas erradas, a palavra de Deus vai dizer, o que nos separa de Deus é o quê? É o pecado. É o pecado. Jesus diz, irmão, escute, irmãos, nós somos o povo do fogo, diga amém, irmão. Somos o povo do fogo, irmão. A palavra vai dizer, irmãos, Deus vai dizer assim, eu tomara que vocês fossem quente, ou quê? Ou frio. Mas como vocês são o quê? São morno, irmãos. O que é? O que é morno? Você já tomou algo morno já, irmão? Um café morno? É bom, irmão Creu? Que nojo. Uma sopa morna. E esquenta essa sopa aí, está muito morna. Esse peixe está morno. Irmãos, diz que Deus é assim. Por que tu não é nem quente e nem frio, mas tu é morno? Eu estou a ponto de te vomitar na minha boca. Irmãos, a palavra de Deus diz, irmãos, escute, lá em Apocalipse, que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Eu estou falando, escute uma coisa, irmãos. O pastor tem medo, irmão, é normal ser humano ter medo. Mas não esse medo de dizer que Jesus é meu Senhor. Não, é medo normal de você acontecer alguma coisa ali, não. Temos que ter esse medo sim. Ah, não, irmão, eu não tenho medo não. Deixa eu colocar minha mão aqui no fogo, olha só. Então coloca, animal, você não vai se queimar. Não tentarás o Senhor teu Deus, amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse nome de Jesus, irmãos. Diga assim, eu devo ter coragem de viver uma vida que agrada a Deus. Diga assim, de trabalhar para Deus no meio da zombaria. Diga assim, de deixar tudo pela fé. Diga assim, de sofrer pela fé. Diga assim, de fugir do pecado. Diga assim, de perseverar nas perseguições. E diga assim, de ousar o impossível. E diga assim, e de testemunhar. Você vai ter oportunidade de sexta-feira de testemunhar. Diga amém.